Olá, você quer emagrecer, já tentou várias dietas e não teve êxito? Muitas pessoas sofrem com esse dilema. Não conseguem mensurar qual a afetividade com a comida, o quanto a relação é forte. E geralmente a tendência é subestimar a influência que ela tem sobre suas vidas. Mas existe um procedimento que pode ajudar nesse processo de emagrecimento, como o balão gástrico. E para explicar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Dr. Tiago Alonso Domingos. Ele que é médico, cirurgião geral e endoscopista, ele é chefe do Serviço de Endoscopia da Santa Casa e membro do Núcleo de Endoscopia Bariátrica da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Ana Paula. Para mim sempre é um prazer poder participar do programa do Saúde em Foco e só agradecer o convite. Doutor, como que funciona essa técnica? Porque é uma técnica, né? Sim. A colocação do balão intragástrico, né? Ele é um procedimento que é feito todo por endoscopia, né? Então é um procedimento que a gente não precisa de cortes, de cirurgia, não é necessária internação, por exemplo, no hospital para fazer o procedimento, né? Esse paciente ele vai a uma clínica, né, com um profissional capacitado, é feita uma sedação, então uma anestesia é só uma sedação, semelhante à de uma endoscopia digestiva, que muitas pessoas já realizaram, e é colocado esse balão, então, no interior do estômago do paciente, e lá dentro do estômago esse balão vai ser insuflado com um líquido. Na verdade, nós temos dois tipos de balão, o balão que pode ser preenchido por ar e o balão que pode ser preenchido por líquido. Na maioria das vezes, né, é mais utilizado o balão com líquido, e ele vai ser colocado, insuflado no tamanho adequado para o estômago daquele paciente e vai ser deixado lá dentro do estômago, né? Então esse balão ele ocupa um volume, uma grande parte do estômago do paciente, deixando esse estômago então com uma capacidade de receber alimento, um espaço livre bem menor do que o habitual e consequentemente ele induz a uma saciedade precoce do paciente, favorecendo então a readequação, a correção dos hábitos alimentares. Esse procedimento, ele é importante para essas pessoas que têm que brigam contra a balança, né? Uma hora tá magro, outra tá mais gordinho. Ele ajuda nesse processo? Ajuda muito, né? O que eu acho interessante do balão é porque o que acontece muitas vezes dos pacientes que tentam fazer tratamento da obesidade é que é muito comum que a gente ouve falar do efeito sanfona, né? Ou seja, o paciente faz alguma dieta, perde ali alguns quilos, e aí ele cansa, desiste, recupera. Geralmente quando recupera um peso a mais do que o que tinha perdido, aí perde de novo mais um pouquinho, mas é sempre aquela escadinha, aquele efeito sanfona, né? O balão ele ajuda muito porque a intenção do balão é quando ele ocupa esse espaço do estômago, como eu disse anteriormente, e proporciona uma saciedade precoce ao paciente, é muito mais fácil para o paciente fazer a reeducação alimentar, ou seja, seguir as orientações da nutricionista. Não é que o paciente vai pôr o balão e que vai falar, eu posso comer tudo o que eu quiser e eu vou ser magro porque eu estou de balão. Não, isso não acontece, isso é impossível, né? Então, o que o balão faz é facilitar o processo de reeducação alimentar, porque com ele lá, o paciente vai ter muito menos apetite, principalmente isso que eu falei, a saciedade precoce. Então, quando ele vai se alimentar, ele ingere uma quantidade bem pequena de alimento, já se sente satisfeito com aquela quantidade e, consequentemente, ele para de comer. Como a quantidade ingerida foi pequena, a tendência natural é que num intervalo mais curto, ali em 3 horas, por exemplo, ele vai ter apetite novamente, vai comer novamente, mas, de novo, uma pequena porção e vai se sentir saciado. E assim sucessivamente, ou seja, comer pequenas porções, várias vezes ao dia, que é o que é orientado por praticamente todos os nutricionistas, isso se torna algo habitual, algo natural para o paciente, sem grandes esforços para manter esse hábito alimentar. E para quem que é indicado? Bom, o balão ele está indicado para uma gama, para um leque, né, de pacientes bem maior do que, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Por ser um método bem menos invasivo, ele não precisa que o paciente atinja níveis de obesidade tão acentuados quanto da cirurgia bariátrica. Para quem já ouviu falar, o que pode às vezes até fazer em casa, basta o paciente calcular o seu IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Bom, como eu consigo calcular meu IMC? Isso qualquer um pode fazer em casa, né?
O IMC ele é calculado a gente dividindo o nosso peso pela altura ao quadrado. Bom, como é isso? Pega a sua altura, multiplica por ela mesma, tá? Você vai atingir um número. Aí a gente pega o peso e divide por esse número. Isso nós vamos ter o nosso IMC. Entre 20 e 25 é considerado o IMC normal dos pacientes. Entre 25 e 30 é o sobrepeso. Acima de 30 já é considerado obesidade e aí a gente tem graus diferentes de obesidade. Grau 1, 2 e 3. Entre 30 e 35 é o grau 1, 35 e 40. Grau 2 e acima de 40 o grau 3, ou obeso mórbido, que já era chamado anteriormente. Bom, a pergunta é, quem pode usar o balão ou para quem estaria indicado? Atualmente o balão ele é autorizado pela Anvisa, né, que é o órgão que fiscaliza, que rege esses tipos de procedimento, já para pacientes com IMC, índice de massa corporal, acima de 27, ou seja, o paciente com sobrepeso, ele não precisa ter níveis acentuados de obesidade. Acima de 27 ele já está liberado o seu uso, né? Desde, claro, que já tentou outras medidas, já fez dieta, já tentou fazer outras medidas, como você mesmo disse no início, mas que está tendo dificuldade. Esse paciente pode tentar o balão, sim, que pode ajudá-lo muito. Eu queria que você explicasse para as pessoas como que funciona na prática esse procedimento, por onde ele entra, certinho. Tá. Bom, funciona assim, a gente faz uma sedação, o paciente dorme, né, não vai sentir nada, a gente vai introduzir esse balão ele está conectado a um catéter, é como se fosse uma mangueira, que a gente introduz pela boca, esse balão, né, murchinho, ele vai até o estômago, nós vamos posicionar esse balão lá no estômago, e a hora que ele está na posição adequada, o endoscopista então vai preencher esse balão com um líquido, que é soro fisiológico, junto com um corante, que é chamado de azul de metileno, que é um azul bem escuro, e a gente preenche esse balão até o volume adequado para o paciente. A hora que ele está no tamanho adequado, nós vamos desconectar essa mangueirinha por onde a gente insufla o balão, e vai deixar esse balão bem posicionado no estômago. É muito simples, isso é um procedimento realizado em 20 minutos. E aí a gente desconecta, tira isso e o balão vai ficar dentro do estômago do paciente. Muito simples. E depois desse procedimento, tem que descansar? Como que é? Como todo procedimento que precisa de uma sedação, né, que o paciente é sedado, existe aquele tempo de recuperação anestésica, né, da sedação. Então o paciente vai permanecer na clínica ali por 1, 2 horas, até ele estar bem recuperado do ponto de vista anestésico, receber todas as orientações médicas e depois vai para casa. Claro que tem que estar sempre acompanhado, porque não pode dirigir, mas ele já vai para casa e já vai o primeiro dia, segundo, a gente sempre pede para descansar um pouquinho, mas é um procedimento que não exige grandes esforços ou grandes restrições, né? Falando em restrições, tem contraindicação? Sim, todo procedimento, né, pode ter contraindicação. No balão também existem algumas. A primeira, logicamente, ele não está dentro desses critérios de indicação, que é o paciente com IMC acima de 27, né, ou dependendo de alguns trabalhos, até o 25 para aquele que não teve bom resultado com o tratamento clínico. Então, se o paciente que não tem isso, que quer perder só aquela gordurinha localizada, não, o balão não está indicado para esse paciente. Agora, existe o paciente que poderia ter indicação de balão, mas que tem contraindicações. As principais são cirurgias no trato gastrointestinal, principalmente no esôfago ou no estômago. Pacientes que já operaram, por exemplo, eu recebo pacientes que às vezes já fizeram cirurgia bariátrica, tiveram boa perda de peso, mas que por algum motivo ao longo dos anos recuperaram seu peso e nos procuram às vezes para colocar o balão. Não, esse paciente não pode pôr o balão mais depois que fez a cirurgia bariátrica. Esse é um exemplo, né? Algumas patologias, pacientes, por exemplo, às vezes com úlceras ativas, isso não é uma contraindicação absoluta, mas nós precisamos tratar essa úlcera para depois colocar o balão. Então, existem várias situações que devem ser avaliadas pelo médico no momento. Algumas são definitivas, como, por exemplo, cirurgias prévias, que não tem mais como reverter, mas existem contraindicações que são relativas, temporárias, que a gente vai tratar e depois colocar, né? Doutor, e essa cirurgia já tem há quanto tempo? Já existe há quanto tempo? Colocação do balão? Isso. Há muitos anos, né? Muitos anos mesmo, muitas décadas, inclusive, né? Ela é bem segura, né? Bastante segura. O balão, desde década de 80, né? De 1980, foram os primeiros relatos de balão. Claro que no início era um outro balão, não era esse.
e que foi aprimorando, foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, e já há muitos anos nós temos o balão com bastante segurança e eficácia sendo usado, principalmente no Brasil. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil é um dos países que tem maior experiência no uso de balão intragástrico no mundo. Os Estados Unidos ficou muito tempo sem autorização do FDA, que é o órgão deles, de autorização para esses procedimentos, né, médicos hospitalares, e vendo a segurança e os bons resultados em todo o mundo, não só no Brasil, alguns anos atrás o FDA fez um amplo estudo clínico nos Estados Unidos com o uso do balão, viu a segurança e os bons resultados e acabou aprovando, e agora já há alguns anos vem sendo utilizado também nos Estados Unidos. E o SUS, a gente sabe que hoje a população brasileira, 50%, metade está obesa, né? O SUS, ele faz esse procedimento ou não? O SUS não dá cobertura para esse tipo de procedimento, infelizmente, né? E, inclusive, os planos de saúde, a grande maioria das operadoras de saúde, também não dão cobertura para esse tipo de procedimento. Ainda é um procedimento que é visto, talvez, pelas operadoras como um procedimento estético, né? Mas hoje em dia a gente sabe que não. Existem vários trabalhos demonstrando isso, os bons resultados do balão, as boas indicações do balão associadas a outras doenças, né? Pacientes, por exemplo, que está muito em moda hoje em dia, né? Todo mundo conhece a tal da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, já tem trabalhos mostrando ótimo resultado do balão nesses pacientes, melhorando as condições, inclusive, do fígado. Então, assim, tratamento da obesidade, reeducação alimentar, né, mudança do estilo de vida, isso é investimento em saúde, né, e não só em estética. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os cuidados após o implante do balão gástrico. Fique com a gente. Voltamos com o nosso convidado, o Dr. Thiago Alonso Domingos. A gente está conversando sobre o balão gástrico, uma solução para quem precisa perder peso. Doutor, depois de feitos os procedimentos, quais os cuidados para esse paciente ter? O paciente, imediatamente após o procedimento, ele, como eu tinha falado anteriormente, ele vai se recuperar da anestesia, tudo, e vai para casa. Em casa, o paciente vai ter que ter alguns cuidados, principalmente do ponto de vista alimentar. Porque restrição de atividade, de movimentos, como por exemplo, às vezes em cirurgia, isso não existe, o paciente não tem restrição alguma. Mas existe um cuidado alimentar. O pós-colocação de balão, na parte alimentar, ele lembra, até nas primeiras semanas, o paciente que faz a cirurgia bariátrica. Ele tem que se adaptar àquele balão, aquele corpo estranho que está no seu estômago. Então, no início, o paciente passa os primeiros dias ingerindo apenas líquidos, depois vai evoluindo a dieta progressivamente, passando pelos pastosos, introduzindo os alimentos aos poucos, e geralmente com umas 3 semanas o paciente já está ingerindo praticamente tudo. Esse é o principal cuidado dele do ponto de vista pós-colocação, porque de atividade, etc., ele não tem restrição. Uma vida normal. Vida normal. Tá. E quais os efeitos colaterais que os pacientes sentem após o implante? Tá, é bom a gente perguntar, porque falar sobre isso, porque alguns pacientes, às vezes, o paciente geralmente ele só quer pensar na parte boa. Verdade. Né? E a gente precisa falar sobre o pós-operatório. Como qualquer procedimento, existe essa adaptação. Né? O balão ele é um corpo estranho que está dentro do estômago, e nosso organismo tem que se adaptar a isso. É muito comum que nos primeiros dias o paciente tenha desconforto. Os principais desconfortos são náusea, vômitos, uma sensação de plenitude, né, que é aquela sensação que parece que a gente comeu demais, mesmo tomando apenas líquidos. Pode haver um pouco de azia ou até de dor, mas os mais comuns mesmo é a náusea, os vômitos e essa sensação de plenitude. Isso dura poucos dias,
É bastante variável o tempo de sintomas entre um paciente e outro, mas a média é de duração aí de uns 3 dias mais ou menos. Claro que o paciente vai estar medicado, vai estar usando alguns remédios para minimizar esses efeitos colaterais, mas mesmo usando a medicação, é comum que ele sinta sim um pouco de efeito colateral, mas que é perfeitamente tolerável, né? Depois desse período aí, em média aí 3, 5 dias, o paciente nem lembra mais que tem balão, né? Doutor, eu acho interessante a gente comentar que precisa de uma equipe multidisciplinar para acompanhar todo esse processo desse paciente, né? Sem dúvida. Isso é muito importante a gente falar, né, Ana? Porque o paciente ele precisa entender que para ele perder peso e para que essa perda de peso ela seja mantida a longo prazo, é muito importante que o paciente mude o estilo de vida dele, os seus hábitos diários. Então, para isso não é simplesmente a gente colocar o balão, ou fazer uma cirurgia bariátrica, ou o que seja, o método que for fazer. E esse hábito tem que ser adquirido e ser mantido para o resto da vida. Então, o papel da nutricionista, do psicólogo ou até do psiquiatra, um educador físico, é muito importante estar junto com esse paciente, né? Então, eu sempre digo, a obesidade ela é multifatorial, ela nunca é causada por um único motivo. Então, o tratamento também deve ser multidisciplinar. Então, é muito importante o acompanhamento com a nutricionista, psicólogo ou psiquiatra. Eu peço sempre a avaliação até antes da colocação do balão, para avaliar se esse paciente é um bom candidato, se ele está apto a realizar o procedimento. Que mexe muito com a cabeça também, né? Muito, né? É muito comum que o obeso ele seja ansioso. A ansiedade pode ser a causa da obesidade ou até a consequência, mas a gente precisa controlar essa ansiedade ou depressão, o que seja, antes da colocação do balão, né? Se houver necessidade, né? Claro, o especialista vai determinar isso. Então, se tiver necessidade, nós vamos tratar, vai ser acompanhado e isso é individualizado. Tem pacientes que precisam fazer tratamento antes de pôr, outros não precisam, não é esse o problema dele, né? Mas ter um bom hábito alimentar, fazer atividade física e ter um bom equilíbrio emocional, isso é muito importante para todos nós. E para o paciente do balão, é ainda mais importante. E quanto tempo o balão pode ficar dentro do corpo da pessoa? Tem um tempo? Tem tempo. Existem 2 tipos de balão intragástrico. Um balão que pode ficar 6 meses no estômago do paciente e um outro mais novo que pode ficar 1 ano. Tá? É interessante a gente dizer porque os resultados de quantidade de peso perdido até que não é tão diferente entre o balão de 6 meses e o balão de 1 ano. Por quê? Geralmente os pacientes conseguem perder todo o excesso de peso, ou tudo aquilo que ele consegue, que é possível ele perder com o método, ele geralmente consegue perder nos primeiros meses, ali em torno de 3, 4, 5 meses. Ou seja, antes dos 6 meses, ele geralmente consegue atingir o menor peso possível para ele. Mas é muito importante que esse paciente mantenha isso a longo prazo, com esses mesmos hábitos, para que ele tenha uma maior chance de manter isso após a retirada do balão. Nesse ponto, o balão de 1 ano tem um grande benefício. Então, em peso perdido, isso varia, dependendo de cada situação, pode ser uma vantagem também para o de 1 ano, mas sem dúvida, a principal vantagem é o tempo de reeducação alimentar e, consequentemente, o maior sucesso, uma maior chance de manter esse peso perdido a longo prazo. Eu gostaria agora de falar para as pessoas que elas têm realmente um sobrepeso, que elas precisam, que elas já tentaram várias técnicas, né, e não conseguiu, que até quer fazer a cirurgia bariátrica, não seria sobrepeso, né, seria já mórbido, né? Esse seria um primeiro passo? Então, vamos lá. Primeiro que a indicação para cirurgia bariátrica já não é tão ampla quanto a do balão. O paciente que tem indicação para fazer uma cirurgia bariátrica é aquele com obesidade grau 3, ou seja, aquele IMC maior que 40, ou que tem maior que 35, mas que tenha outras doenças associadas. Hipertensão, diabetes, problemas articulares, etc. Então, esses pacientes poderiam fazer a cirurgia bariátrica. Bom, o paciente que tem indicação de fazer cirurgia bariátrica, ele pode pôr o balão ou não pode? Deve ou não deve? Isso que a gente tem que entender. Isso. Primeiro, a gente percebe que esses pacientes que têm obesidade bastante acentuada, como o obeso acima de 40, é um paciente que, claro, ele vai ter melhor resultado com a cirurgia bariátrica do que com o balão. Isso não quer dizer que ele não possa pôr o balão. Se por algum motivo clínico, né, de saúde, ele não possa fazer a cirurgia ou que ele não queira fazer a cirurgia,
ele pode sim colocar o balão. Ele não vai ter o mesmo resultado da cirurgia bariátrica, mas ele vai ter um bom resultado, uma boa perda de peso e, consequentemente, uma melhora da sua qualidade de vida. Por exemplo, pacientes com IMC acima de 50, existe uma categoria de pacientes que são os super obesos, que a gente chama, que é o paciente muito obeso com IMC acima de 50. Esse paciente, o risco dele na cirurgia bariátrica já se torna um pouco mais acentuado. Quanto maior o IMC, maior o risco da cirurgia. Esses pacientes, existe inclusive a indicação de colocar o balão como uma ponte para a cirurgia bariátrica. Ou seja, coloca o balão, corrige os seus hábitos de vida, perde bastante peso e aí posteriormente ele vai fazer a cirurgia já em melhores condições, com mais segurança. Né? Exatamente. Agora, eu tenho exemplos de pacientes que tinham indicação formal de cirurgia bariátrica. Olha que legal. E que não queria fazer, ou que falava, doutor, eu quero tentar, eu quero me dar uma chance, né, de não precisar passar pela cirurgia. Eu expliquei tudo da importância, que no caso dele provavelmente cirurgia teria melhor resultado. E ele, mas eu queria tentar, eu tenho receio, ou porque teve uma má experiência na família, ou porque ele mesmo tem medo. E eu tenho um exemplo claro, que inclusive está com o balão, que ele assim, é uma pessoa de uma força de vontade enorme, entendeu bem e está tendo resultados assim que impressionaram até a mim. É um paciente, ele pesava mais de 150 quilos, 150 e pouco, e ele está com o balão atualmente, é um balão de 1 ano, e ele com 7 meses de balão, ele já estava com menos de 100 quilos, já tinha perdido mais de 50 quilos. Então assim, claro que isso não é a regra. Né? Existe um comportamento para conseguir ter sucesso? Com certeza. Quais, né? doutor? O comportamento é o mesmo que todos nós falamos, né? É ser disciplinado, é fazer atividade física, é fazer o acompanhamento com o nutricionista e conosco, porque geralmente o paciente que não faz esse segmento, ele aos poucos vai se perdendo, começa a errar na alimentação e não tem a equipe para orientá-lo. Paciente que é disciplinado, que segue as orientações, o resultado é muito bom, com certeza é muito bom. Olha, muito obrigada, doutor, pela entrevista, pelas explicações. Obrigado a você, Ana Paula. Foi um prazer participar. O senhor quer deixar algum contato? Bom, eu acho assim, se o paciente, se ele se entendeu como funciona o procedimento, né, se ele se encaixou, aí, né, se encontrou nas orientações e acha que para ele pode ser uma boa experiência, eu recomendo que ele procure um profissional, um especialista de confiança dele. Quem faz esse tipo de procedimento é o médico endoscopista, como eu, existem outros também na cidade, pessoal competente. Eu trabalho no Instituto do Aparelho Digestivo, mas o que importa é o paciente ter um médico de confiança, procurar um profissional capacitado que vai saber fazer o tratamento dele. Acho que é isso que ele tem que procurar. Obrigada, doutor. Obrigado, Ana Paula. Foi um prazer poder participar do programa. O programa Saúde em Foco fica por aqui.